E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e eu vou dar aula para vocês aqui sobre o volume 1, Estudo da História. Então, você, cara aluno do sexto ano, que tiver com o seu material, depois pode dar uma revisada na leitura das páginas 2 a 11. Se você não tiver com o seu material, não tem problema. A gente vai fazer o trabalho aqui do conteúdo e quando você tiver sem seu material, você revisa, beleza? Então, olha só, gente. Quando eu falo de história, o que vem na cabeça de vocês? O ensino da história, coisa velha, coisa que já aconteceu, gente que já morreu. Memória, tudo isso é importante, o passado. Mas para que serve a história? Nós vamos estudar o passado para quê, professor? A história, gente, ela vai estudar o passado para que a gente possa corrigir os erros que aconteceram. Por exemplo, digamos que você e um amigo tiveram um desentendimento, ele criou um apelido que você não gostou. Você parou de conversar com ele. Depois de muito tempo, vocês reencontram e conversando, você descobre que quando ele te deu aquele apelido, ele achou que você iria gostar, que seria um apelido de amigos, de carinho. E que como você ficou quieto, ele achou que estava tudo bem e você não contou para ele que você estava chateado. O que vai acontecer? Ao vocês dois relembrarem aquele acontecimento, para você é uma lembrança ruim, para ele é uma lembrança boa. Vocês conversam e ele entende que é uma lembrança ruim e juntos vocês retomam sua amizade esquecendo aquilo que aconteceu. É assim que a história vai trabalhar. Nós olhamos o que pode ter acontecido de ruim para melhorar no futuro. Dentro dessa ideia, o que significa história? A palavra história ela vai significar relembrar, reviver, recordar e com o sentido justamente de olhar para trás e corrigir os nossos erros. Foi o Heródoto, historiador grego, o primeiro historiador que se registra, que teve essa ideia. A história ela tem várias versões. Voltando no nosso amigo e em você. Cada um de vocês vai lembrar daquele acontecimento do apelido de uma forma. Por isso, a história ela não tem uma versão fixa. Ela pode ir mudando de acordo com a opinião. A história também é pessoal. Porém, quando uma comunidade ou uma nação decide criar sua história, ela tem um sentido, que é de formar uma identidade, um pertencimento. Nesse momento, as pessoas entendem que a sua história, a história dos seus antepassados é semelhante. Por exemplo, os nossos antepassados são os portugueses, índios e os negros, e também mais tarde os imigrantes. Então nós vamos entendendo que o nosso país é formado por pessoas que foram vindo para cá para trabalhar. Então o nosso pertencimento brasileiro é de um povo trabalhador. Essa identidade ela vai ser criada ao longo das eras da história do Brasil. Deu para entender? Espero que sim. Aí olha só, para cada povo a história vai ter um significado. Por exemplo, um rei, um papa ou um soldado, um guerreiro, eles podem ter vários significados. Por exemplo, para um povo que venceu uma guerra, esses podem ser heróis. Para o povo que perdeu, vilões. Mas a história não é feita só por personagens importantes que estão nos livros, como os homens e as mulheres que fizeram um feito. A história é feita por todos nós. Essas duas amigas, por exemplo, elas estão conversando, também estão vivendo a sua história, construindo uma história entre as duas. Às vezes o que elas estão conversando não vai ser importante para a comunidade nem para a nação, mas é muito importante para a amizade delas. Além disso, a história também tem o sentido de explicar de onde viemos e para onde vamos. Por exemplo, esse rio, essa ponte, esses monumentos, esse céu, por que tudo isso é desse jeito? A história vai trabalhar para explicar para trazer resposta para essas perguntas. Dentro dessa ideia, como que a história faz isso? Estudando o que? As mudanças e as permanências. O que mudou, o que permaneceu. A história vai usando isso para explicar as ações que o ser humano tem ao longo das eras e como essas ações vão criando o nosso hoje, o nosso cotidiano. Para isso, nós usamos fontes materiais ou imateriais. Por exemplo, eu tenho aqui um relógio de pulso. No futuro, um historiador pode olhar para esse relógio de pulso e falar assim: ué, mas para que eles usavam isso? Para ver as horas. Por que era importante ver as horas? Esta é uma fonte material, algo que eu posso pegar, que eu posso tocar. Para isso vão ser documentos, objetos, artefatos, livros, coisas que nós podemos pegar e usar para estudar a história. São fontes materiais. E aquilo que eu não posso pegar, como a língua, a memória, o idioma, uma festa, essas são fontes imateriais. Coisas que eu vejo, eu sinto, eu ouço, eu lembro, mas eu não tenho como pegar. Vou dar um exemplo mais simples para vocês. O carnaval. O carnaval, as suas fantasias são fontes materiais, porém a festa, como um todo, é imaterial. Nós vemos, relembramos, sentimos, mas não conseguimos
pegar, não é palpável. Dentro dessa ideia, eu vou trazer aqui para vocês mudanças e permanências. Olha só, esta é a Avenida Paulista lá em São Paulo. Essa imagem mostra as mudanças e permanências que a avenida teve na sua largura, na sua separação, mas o sentido de as pessoas irem e vir, porém mudou como as pessoas vão e vêm. Hoje elas não usam mais carroças e não andam tanto a pé. Hoje é mais os carros, bicicletas, como pela ciclovia, os meios de transporte urbano, como os ônibus. Não tem mais as plantações de café, está cheio de prédios. Então a mudança na Avenida Paulista é uma das coisas que a história pode explicar. Essa imagem é sensacional para a gente entender mudanças e permanências. Aí olha só, quando nós guardamos essas fontes, o historiador pode anotar o que foi falado, anotar um relato e também se torna uma fonte material, porém o relato em si continua imaterial. Tudo isso é fonte e vai ser armazenado de alguma forma, normalmente em museus, em bibliotecas para outras pessoas terem acesso, também nos arquivos públicos, arquivos nacionais ou na própria internet. Todos esses lugares nós podemos usar para armazenar fontes, esses bens para nós podermos estudar história. Dentro dessa ideia, quem faz a história, como já disse, somos todos nós. Eu, você, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus avós, todos nós somos seres humanos e fazemos a história. Quando nós temos uma curiosidade, entra o historiador. É ele que vai construir a história como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai trabalhar como investigador e vai lá buscando montar o quebra-cabeça e explicar de que forma aconteceu aquilo. Por exemplo, se daqui a 1000 anos alguém perguntar para que serviu o relógio de pulso, o historiador vai fazer várias pesquisas até conseguir explicar qual era a utilidade do relógio de pulso. Outro exemplo para a gente, aí nós temos a imagem pintada pelo Pedro Américo, o Grito do Ipiranga. Essa pintura foi feita no final do século XIX e remete ao início do século XIX, quando Dom Pedro I teria gritado às margens do riacho Ipiranga, do rio Ipiranga, empinando o seu cavalo de farda, independência ou morte. Mas será que aconteceu assim mesmo? Será que essas pessoas estavam todas fardadas? Nós sabemos que não. Dom Pedro II pediu para essa imagem ser pintada em honra ao seu pai. Muito provavelmente Dom Pedro não gritou o grito do Ipiranga, ele só recebeu o documento e pensou, vou ter que proclamar a independência. Ele não devia estar de farda porque estava calor. Ele não devia nem estar a cavalo, gente. Por quê? Porque a região por onde ele estava passando, vindo de Santos para São Paulo, era muito difícil para um cavalo. Ele devia estar de mula, que era um animal que conseguia realmente transitar por ali. Mas ia ficar feio colocar o Dom Pedro numa mula. Por isso foi construído com o cavalo e a farda. É um momento histórico. A história também serve para isso, para a gente questionar o que está acontecendo. O historiador vai ter ajuda para isso, do paleógrafo, do paleontólogo, do engenheiro, do matemático, do arqueólogo, do arquivista, pessoas que vão ajudá-lo a estudar o que aconteceu e explicar de uma forma mais simples e compreensível. Por exemplo, se o historiador for explicar de onde vieram os fósseis dos dinossauros, ele vai ter auxílio do paleontólogo e do arqueólogo para explicar aquilo ali. Se ele for explicar de onde vieram as ossadas lá no Egito, o arqueólogo vai ajudá-lo. Se ele quiser explicar como foram feitas as pirâmides, um engenheiro, um matemático vão auxiliá-lo nessas explicações. A história é a melhor de todas as disciplinas, ela se dá bem com todas as disciplinas, com todas as ciências. Dentro dessa ideia, para a gente entender melhor a história, a gente precisa ter algumas coisas importantes, principalmente a divisão por eras. A história é dividida em 5 eras. A pré-história, que é de antes do homem começar a escrever, quando o homem ainda fazia aqueles desenhos na parede, né? A arte rupestre, até quando o homem finalmente viu a necessidade de começar a escrever, 4000 anos antes de Cristo nascer. Essa é a pré-história. A Idade Antiga, que é a seguinte era, vai ser no momento que o homem inventou a escrita, até a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. E depois nós temos a Idade Média, que vai ser quando o homem saiu dessa vida em sociedade, de viver em cidades, né? Então o homem sai da comunidade, vai para a cidade. Pré-história antiga. Aí ele sai da cidade e vai para o campo, é a Idade Medieval, que vai durar até a queda de Constantinopla. Quando o homem começa a voltar a viver em sociedade, porque tem o rei para lhe defender, nós vamos entrar na Idade da Era Moderna. E isso vai durar até que o rei não seja mais necessário, quando acontece a Revolução Francesa em 1789 e começa a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até ontem, porque o ontem já é história, o hoje nós ainda estamos vivendo. Para poder explicar isso, o homem também vai ter 2 tipos de tempo que a história precisa te explicar. O primeiro é o tempo cronológico, aquele exato, medido,
o dia, o mês, o século, o ano, ele é sempre igual. O homem provavelmente começou a contar o tempo naturalmente, vendo o ciclo do sol. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Então o homem começou a entender que aquilo era repetitivo. Foi assim que ele entendeu a ideia do dia e da noite. Depois, o homem começou a ver o ciclo da lua. Ele viu que a lua aparecia cheia, ia minguando, desaparecia, começava a crescer. Ele viu que a lua também repetia o seu ciclo e que isso levava, contando por dias, 28 dias. Aí ele vai criar a ideia de mês. Depois o homem notou as estações, que também eram repetitivas, que aí contava-se por 4 ciclos, a cada 3 ciclos lunares. Então, a cada 3 ciclos lunares, as estações, a temperatura estavam mudando. Então, o homem teve a ideia começou a ter a noção de ano. Isso é o tempo cronológico. Porém, aquela outra explicação que eu dei das eras, quando algo importante acontece, que o homem muda a sua forma de viver, é o tempo histórico, que nem sempre é medido exato. Por exemplo, a pré-história ela começou há mais ou menos 100 mil anos antes de Cristo e acabou há mais ou menos 6 mil anos atrás. Então, ela é a mais longa dos períodos. Depois, a antiguidade durou mais ou menos 4.500 anos e por aí vai. Então, cada período de história vai ser de um tamanho. Os seres humanos demoram para mudar o seu tempo histórico. Outra coisa importante que a gente tem que guardar é a importância de Jesus Cristo. Ele vai separar a história para nós de uma sociedade cristã entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? As pessoas estavam acostumadas na antiguidade a entender que se a pessoa devesse ou ela fosse presa numa guerra, ela podia ser escravizada. Mas Jesus começou a falar que isso estava errado, que as pessoas eram todas iguais perante a Deus. Então o que vai acontecer? Ele mudou a noção das pessoas de escravidão para liberdade. Por conta disso, Jesus é considerado um divisor histórico entre antes dele nascer e depois dele nascer. Além disso, nem todos os povos vão considerar Jesus um divisor histórico. Os muçulmanos vão considerar Maomé, os judeus já consideram outros fatos históricos. Por exemplo, eles nunca dividiram a história, eles já estão quase lá no ano 5000. Os chineses também. Então, cada sociedade, a partir da sua história comum, do seu pertencimento, vai contar a sua história de um jeito, o seu tempo de um jeito. Para a gente fechar, esse aqui é a tabela de séculos. Os séculos sempre começam no ano 01 e terminam no 00. Então começa no 1 e termina no 100, o século 1. O 2 no 101 e termina no 200. Sempre assim até o século 21, que começa no 2001 e terminará no 2100. O que vocês têm que notar? Pausa o vídeo rapidinho, anotem isso no seu caderno. Mas professor, e se eu não tiver essa tabela, o que eu faço? Você vai aprender agora a calcular a que século pertence cada ano. É uma conta muito simples. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ver se o ano que você está calculando tem 4 algarismos. Então, olha só, o ano 100, ele tem 3 algarismos. Nesse momento, o que eu faço para ficar mais fácil? Eu adiciono um 0 antes do 100, então vai ficar 0100, para ficar simples para eu calcular. Depois, eu risco os 2 últimos números, então vai ficar 0100. Como ele termina em 00, eu já tenho o século. O ano 100 é o último ano do século 1. Aí se for antes de Cristo, eu adiciono o AC. Se for depois de Cristo, o DC. O que vai acontecer? Como é 00, eu já sei que é o último ano daquele século. Mas e se for de 1 a 99? Aí a conta muda um pouquinho. Olha só o exemplo 2. O ano 1012. Já tem 4 algarismos, então não precisa adicionar nada. Eu somente vou riscar os 2 últimos números, então vai ficar 10 com risquinho em cima do 12. O que eu vou fazer agora? Como não terminou em 00, eu vou adicionar mais um, independente do número que tiver riscado. Mais um nos 2 primeiros números. Então vai ficar assim, ó, 10 mais 1 vai dar o século 11. E aí você só vê se é antes de Cristo, depois de Cristo e adiciona AC, DC. Sempre numerais romanos para séculos para não confundir a nossa cabeça na hora de fazer a leitura. Beleza? Então, gente, fica aí para vocês esse ensinamento por hoje. No próximo vídeo eu vou explicar as atividades e bons estudos!